Pessoal, tudo bem com vocês? Então, nessa aula a gente vai falar sobre geometria espacial e nós vamos resolver esse exercício aqui. Num prisma hexagonal regular, cada aresta da base mede 4 metros e cada aresta lateral vale 8 metros. Então, tem 4 itens que nós vamos calcular aqui, que é o seguinte: calcule a área da base, calcule a distância do centro da base superior a um vértice da base inferior, calcule o volume e calcule a área total. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Primeiro, nessa aula, nós vamos calcular a área da base. Então vai ter uma aula para calcular a área da base, outra aula para calcular esse segundo item, outra para calcular o terceiro e o quarto, beleza? Então vou dividir essa aula aqui em 3 ou 4 aulas, beleza? Para não ficar muito grande para vocês aí. Então tenha em mente o seguinte: terminou uma aula, segue a outra parte. Terminou outra parte, segue a outra parte, que é continuação da aula anterior. Combinado? Então vamos lá. Primeiro vamos calcular então a área da base desse prisma hexagonal regular. Então, para facilitar a visualização, eu vou colocar um desenho aqui. Então vai ficar assim. Então nós temos aqui esse prisma, né? Repare que aqui está dizendo que ele é hexagonal, beleza? Ou seja, a base dele é um hexágono, ou seja, tem 6 lados. Então repara que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados não, né? Seria lados, né? Mas no caso aqui a gente vai chamar essas partes aqui de aresta, beleza? Bom, então aqui está dizendo o seguinte: cada aresta da base mede 4 metros, beleza? Então isso significa o seguinte, ó, que por exemplo a medida dessa aresta aqui é exatamente 4 metros. Se ele é regular, então obviamente que a medida dessa outra aresta aqui também é 4 metros e assim sucessivamente, beleza? Então é sempre 4 metros a medida da aresta dessa base aqui. Bom, e a aresta lateral aqui está dizendo o seguinte, ó. A aresta lateral é essa aqui, ó. Reparem que isso aqui, por exemplo, ó, isso é uma aresta lateral, beleza? Aqui é um exemplo de aresta lateral. Então aqui está dizendo o seguinte, está dizendo que esse camarada aqui, de acordo com o enunciado, né, ele vale o quê? 8 metros, né? Então vamos lá, ó. Esse cidadão aqui, aresta lateral, ele mede 8 metros, beleza? Ok. Então reparem no seguinte, se a gente quer calcular a área da base, então a gente vai querer calcular essa parte aqui, tá, pessoal? Do que eu vou pintar de amarelo aqui, ó. Então a gente vai querer saber qual que é a área dessa base aqui desse prisma hexagonal regular. Como que a gente vai fazer isso? Primeiramente, vamos pegar esse hexágono aqui e vamos colocar ele de frente, beleza? Como se a gente estivesse olhando de frente para ele. Então vai ficar assim. Então, primeira coisa que nós vamos fazer é dar nome aqui a esses vértices, tá? Então vai ficar assim, ó. Vou chamar esse vértice aqui, por exemplo, né, de I. Esse aqui eu vou chamar de J. Esse aqui eu vou chamar de B. Esse aqui eu vou chamar de H. Esse de G. E esse aqui de C, beleza? Como se trata de um hexágono regular, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar então aqui e vamos traçar as diagonais dele. Então vou ter uma diagonal aqui, uma diagonal aqui e uma diagonal aqui. Beleza? Agora reparem no seguinte, ó, vocês concordam que se a gente for pegar, aqui, ó, e vamos supor que nós tenhamos aqui um ponto e a gente venha no sentido anti-horário aqui com uma volta completa.
Quantos graus que nós vamos ter aqui numa volta completa? A gente sabe que é exatamente o quê? 360 graus, não é isso? Se se trata de um hexágono regular, então concorda comigo que todas essas medidas angulares aqui, ó, separadamente, têm a mesma medida. Beleza? Então significa que se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes aqui, basta eu pegar esse 360 e dividir por 6 partes. Automaticamente eu vou obter a medida de cada um desses ângulos aqui, ó. Beleza? Então 360 dividido por 6 é 60. 60 o quê? 60 graus, né? Então 60 vezes 6, 360, e 360 menos 360 é zero. Ou seja, aqui nós já podemos concluir que a medida desses ângulos aqui, ó, 60 graus aqui, 60 graus aqui, 60 graus aqui, 60 aqui, 60 graus aqui e 60 graus aqui, beleza? Ok. Outra coisa que nós podemos inferir daqui é o seguinte, ó. Se esse ângulo aqui, vamos tomar como exemplo aqui, vamos chamar esse ponto aqui central aqui, né? Aonde essas diagonais se interceptam, vamos chamar esse ponto central aqui de O, beleza? Então é o seguinte, se esse ângulo aqui, ó, JOI mede 60, então, e se trata também de um hexágono regular, então significa que esse ângulo aqui, ele também é 60 graus, e esse ângulo aqui também é 60 graus, beleza? E por que a gente sabe disso? Porque se trata de um hexágono regular, ou seja, aqui no caso, a medida aqui dele, ó, do IJ, por exemplo, conforme a gente pode ver aqui, é 4 metros. Então isso aqui, na verdade, é um triângulo equilátero. Ou seja, a gente vai ter algo mais ou menos assim, ó. Opa. Então nós vamos ter algo mais ou menos assim, né? Então aqui vai ser o vértice O, aqui o J e aqui o I. Ou seja, o IJ a gente sabe que mede 4 metros. Se se trata de um triângulo equilátero, né, ou seja, os três ângulos internos são de 60 graus, então significa que o lado IO também é 4 metros e o OJ também é 4 metros, beleza? Daqui a gente infere outra coisa. Se a gente calcular então a área desse triângulo, a gente vai poder calcular então a área do hexágono inteiro aqui, ó. Beleza? Porque basta saber a área de um triângulo e depois a gente multiplica essa área obtida por 6. Então vamos encontrar a área desse triângulo aqui. Para isso a gente vai usar essa relação matemática que eu vou escrever do lado aqui, ó. Ou seja, a área desse triângulo vai ser igual a 1 sobre 2, que multiplica a medida de A vezes a medida de B, vezes o seno de um ângulo alfa, beleza? Então olha só, a área, resolvendo, né? A área desse triângulo vai ser meio, que multiplica A. Quanto que mede o A? O A está aqui, ó. Mede 4. Que multiplica B. E quanto que mede o B? Mede 4 também, certo? Porque as medidas aqui dos lados do triângulo equilátero é a mesma medida. Então aqui no caso do B eu vou ter que colocar medida 4 também. Que multiplica o seno do ângulo alfa. Quanto que mede o ângulo aqui, ó, que a gente viu, né? Mede 60, né? 60 graus. Ou seja, seno de 60. Então a área desse triângulo vai ser igual a essa multiplicação, esses produtos aqui, né? Ou seja, embaixo aqui do 4 não tem nada escrito, mas eu sei que vale 1, a mesma coisa para esse 4.
Então vai ficar exatamente 1 sobre 2. Vamos fazer a multiplicação direta, né? Então aqui a gente vai multiplicar 1 vezes 4, que é 4, e 4 vezes 4, que é 16. Embaixo nós vamos ter o seguinte: 2 vezes 1, 2, e 2 vezes 1, 2 também. Que multiplica o seno de 60, né? O seno de 60, a gente sabe lá da trigonometria, né? Eu vou colocar aqui a tabela de ângulos notáveis para vocês. A gente sabe que o seno de 60, que está aqui, ó, é o que? É raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar 16, que multiplica a raiz de 3 sobre 2. Então a área desse triângulo vai ser 16, raiz de 3, e 2 vezes 2, que é 4. Então a área desse triângulo vai ser 16 dividido por 4, que é 4, né? A raiz de 3, beleza? Como se trata de uma área, né? E no caso aqui está sendo dado em metros. Então, aqui no caso a área desse triângulo aqui vai ser 4 raiz de 3 metros quadrados, beleza? Só que repare que a gente ainda não terminou, né? Porque a gente calculou apenas a área desse camarada aqui, só do triângulo, né? A gente só calculou a área de um triângulo. Então, para a gente saber a área do hexágono completo, basta a gente multiplicar agora esse resultado obtido por 6. Então vai ficar assim, ó. A gente pega aqui então a área desse hexágono, né? Vai ser 6, que multiplica 4 raiz de 3. Então a área do hexágono vai ser 6 vezes 4, que é 24. A raiz de 3 metros quadrados. Beleza? Ou seja, a área dessa base aqui, ou seja, desse hexágono aqui, é exatamente essa que a gente acabou de encontrar. Ó. 24, a raiz de 3 metros quadrados. Beleza? Raiz quadrada de 3. Bom, então essa é a primeira aula desse exercício. Na próxima aula nós vamos dar prosseguimento para calcular o próximo item, beleza? Então vou ficar por aqui, um grande abraço para vocês e até a próxima aula, continuando nesse exercício aqui.